Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Começa aqui a segunda parte desse programa do Fora da Política Não Há Salvação, no YouTube e nos podcasts, sobre a violência e segurança pública no Brasil. Na primeira parte, nós discutimos com Renato Sérgio de Lima e Samira Bueno a questão mais geral da segurança pública no Brasil e do aumento da violência, sobretudo dos homicídios, nos últimos 7 meses, fazendo uma avaliação do que foi a gestão Moro, do que tem sido o governo Bolsonaro até esse momento. Nesta segunda parte, nós vamos discutir uma questão particular que ocorre durante a pandemia da Covid-19, como resultado, em parte, do isolamento social, que é o aumento da violência doméstica, em especial da violência contra a mulher, como um resultado das pessoas estarem muito mais tempo em casa e como um resultado também, claro, de uma sociedade que é violenta e que tem na violência contra a mulher um dos seus aspectos importantes. Essa é uma pesquisa que foi conduzida em especial pela Samira Bueno, que é quem vai participar mais enfaticamente dessa parte do programa, dessa segunda parte, e fiquem com a gente, porque vai ser muito interessante, vocês vão ver. Obrigado. Os nossos convidados de hoje são a Samira Bueno, socióloga, mestre e doutora em administração pública pela FGV e diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o outro convidado é o Renato Sérgio de Lima, mestre e doutor em Sociologia pela USP, professor da FGV-AESP e presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dentro desse aumento da violência que houve nos últimos meses, né? Aí acho que é uma questão também mais específica, que é o aumento da violência doméstica no período mais recente, sobretudo depois que começou o isolamento social, né, com a pandemia. E eu vi que tem um estudo que o Fórum desenvolveu, e a Samira, pelo que eu vi, é quem dirigiu, não é, Samira, esse estudo, mostrando dados importantes de aumento da violência doméstica, claro, da violência contra a mulher. Você pode falar um pouquinho desse estudo? Claro. Bom, esse é um tema que a gente já tem acompanhado há alguns anos e que, diferente do que a gente estava vendo com os demais crimes contra a vida, com os indicadores de crimes contra o patrimônio, a violência de gênero, em suas diferentes faces, tem crescido tem pelo menos 3 anos no Brasil. A gente vinha acompanhando o aumento da violência sexual, o aumento dos registros de agressão em decorrência de violência doméstica, dos feminicídios, dos casos de ameaça. Então, esse é um tema que a gente não tem conseguido ter resultados positivos em praticamente nenhum estado ao longo desses últimos anos. Então, quando veio toda essa crise sanitária, né, pandemia, medidas de isolamento social, isso afeta economicamente o país, algo que vários outros países que já viveram o pior da Covid-19 perceberam é que tiveram um incremento dos números de violência doméstica. A China observou isso, França, Itália, Espanha, Estados Unidos, está vendo isso? Quer dizer, não é uma peculiaridade brasileira nesse caso, né? Não, e eu estou falando de culturas completamente distintas. Né? Assim, se a gente for pensar que a violência contra a mulher está muito enraizado em padrões de comportamento e padrões culturais, culturas completamente diferentes, como a chinesa, como a americana, como, né, de nações europeias, tem visto esse crescimento dessa conflitualidade dentro do lar e das agressões contra mulheres. Mas todo mundo ainda com muita dificuldade de medir isso, né? Então, assim, cresceu, mas cresceu, como é que a gente sabe que cresceu? As hotlines de atendimento a vítimas de violência doméstica estão recebendo mais ligações, ONGs que atuam no apoio, no acolhimento dessas mulheres em situação de violência doméstica têm recebido mais pedidos de ajuda. E aí, enfim, quando a gente começou aqui no Brasil, vários estados a implementarem as medidas de isolamento social, uma das questões que a gente imaginou, bom, não tem por que não acontecer no Brasil se aconteceram em todas essas outras nações, né? Então, muito provavelmente a gente vai seguir mais ou menos o mesmo padrão, mas tentando adaptar isso para a nossa realidade, né? A gente ficou um pouco nesse desafio de tentar pensar quais seriam os impactos da pandemia para a segurança pública em geral.
A gente sabia que isso ia ter impacto no sistema prisional, isso tem impacto no tráfico de drogas por conta de fechamento de fronteiras. Então, bom, a gente vai ter uma série de impactos em várias outras áreas que a gente ainda precisa tentar entender como é que isso vai desenrolar. E aí, enfim, surgiu a ideia da gente começar a monitorar, então, alguns índices de violência doméstica em estados que tem uma produção mais regular de dados, que informam, né, de forma mais periódica os seus números, e a gente, então, selecionou 6 estados para tentar monitorar indicadores de 3 órgãos. Então, com a Polícia Militar, os chamados ao 190. Então, né, se as pessoas estão ligando, aí no caso do 190, não depende necessariamente da vítima fazer essa ligação. Você, vizinho, ouviu que a sua vizinha está sofrendo um episódio de violência, você pode ligar e pedir uma viatura, informar a Polícia Militar que está acontecendo aquilo. Quer dizer, é só a pessoa perceber, porque às vezes a mulher talvez sequer consiga, em certas situações, fazer a chamada, né? Exato, que é o que tudo indica está acontecendo. A gente solicitou para a Polícia Civil os registros de boletins de ocorrência, e aí esses, em sua maioria, dependem da presença física dessas mulheres nas delegacias, embora a gente já tenha agora, em abril, alguns estados inovando e criando a possibilidade desse registro virtual, mas nesse primeiro mês de quarentena a gente ainda não tem isso à disposição, e aí a gente foi olhar para casos de estupro de vulnerável, ameaça, lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica e os feminicídios propriamente ditos. E as medidas protetivas de urgência concedidas pelos tribunais de justiça estaduais. A principal porta de entrada hoje das medidas protetivas são as delegacias de polícia, né? E aí, lembrando um pouco o que são essas medidas protetivas, acho que é uma das principais inovações que a Lei Maria da Penha, que é de 2006, traz, um dos principais instrumentos de proteção à mulher, são as medidas protetivas de urgência, que tem várias modalidades. Então, acho que a principal numa situação como essa é a medida de afastamento. Então, se essa mulher está numa relação abusiva, se o companheiro está agredindo-a de algum modo, está sendo violento, a justiça pode decretar o afastamento obrigatório, ainda que eles sejam casados e vivam sob o mesmo teto. Então, ele é obrigado a sair de casa e não se aproximar, por exemplo, dessa mulher. É uma medida que tem sido muito eficiente na proteção de mulheres em situação de violência doméstica, tanto que a maior parte das vítimas de feminicídio no Brasil não tem medida protetiva em vigor. E nem tentada, porque às vezes a gente ouve muito a história de que se tenta uma medida protetiva, ela não é concedida e aí acontece uma tragédia, né? Esses casos existem, mas ainda são casos pontuais. Então, por exemplo, o último estudo aqui em São Paulo mostrou que 97% das vítimas de feminicídio não tinham sequer um BO contra o agressor. Quer dizer, é uma evidência mais anedótica essa mesmo, né? Isso, exato, porque aí chama atenção, puxa, nem com a medida protetiva isso foi capaz de protegê-la. Mas o que a gente percebe é que essas mulheres que são assassinadas, elas sequer chegaram a ter uma delegacia para denunciar os seus companheiros. Isso por uma série de motivos, porque elas estão, né, numa relação amorosa, é alguém porque elas têm um vínculo afetivo, muitas vezes tem uma dependência financeira, tem filhos dessa relação, elas ficam pensando que se separarem vai passar fome. Então em geral, essa violência, quando o desfecho é o feminicídio, é uma soma de todas as violências. A violência patrimonial, é a violência psicológica, é a violência física. Então, é uma série de violências que vão se sobrepondo, e para essa mulher, ela é muito difícil fazer essa denúncia, né, por conta da dependência psicológica. Então, é muito difícil para essa mulher pedir ajuda. Então, por isso que a gente fala tanto sobre o denuncie. Então, a gente imaginou... E o denuncie, quando você fala, às vezes é o vizinho. Às vezes é o vizinho, mas, né, vamos lembrar que a violência doméstica é algo que historicamente foi tratado no Brasil como um problema de ordem privada, né? Aquela velha história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, né, esses conflitos devem ser resolvidos pelo casal entre 4 paredes e eu finjo que não é comigo. Isso é muito comum. A gente tem um episódio que chama bastante atenção, que é daquela publicitária no Rio de Janeiro que tinha conhecido um cara pelo Instagram, por uma rede social, eles já estavam se falando há alguns meses por ali, tiveram um encontro até a casa dela e ela é brutalmente espancada por ele do e nada, pede socorro, né? Por horas, e levou horas para que algum vizinho resolvesse chamar a polícia.
Não é à toa, por exemplo, que as feministas mais antigas contam, né, que quando você precisa pedir ajuda, você grita, a orientação era gritar fogo e não socorro. Se você gritar fogo, todo mundo se mobiliza porque é algo que vai afetar todo mundo. Gritar socorro não necessariamente vai fazer com que a ajuda chegue. Isso então, realmente funciona? Essa é a orientação. Né? Se você está sofrendo uma violência, grita fogo, alguém vai tomar providências, né? Vai tomar providências. Me afeta também, né? Me afeta também. Então, para a gente entender como isso está introjetado, né, no nosso dia a dia. E aí a gente foi fazer esse levantamento, então, com diferentes estados, cujas medidas de isolamento social foram propostas em períodos diferentes. Então, em São Paulo, o governo do estado só decreta isso no dia 24 de março, mas você tem muitas empresas já paralisando as atividades antes ou implementando o home office muito antes disso. A gente tem estados em que isso só começa a valer a partir de abril, como é o caso do Rio Grande do Norte. E aí a gente, enfim, coletou essas informações. O que a gente percebeu com as informações disponíveis, né? Não conseguimos todas as variáveis para todos os estados, mas o que a gente já conseguiu perceber? No caso do 190, rompido o desafio de conseguir alguma informação do 190, é mais uma prova de que violência contra a mulher é algo que ainda é tido como um problema da esfera privada e não necessariamente um problema de segurança. A maior parte das polícias militares não registra esses casos dentro de uma categoria própria dentro do 190. Então, é como se não tivesse um filtro, uma forma de você selecionar que aquele caso é violência doméstica. Ele entra dentro de uma grande categoria que é desinteligência, que é onde eles colocam, por exemplo, som alto. Briga de vizinho. Briga de vizinho. Então, os vizinhos estão batendo boca, seu vizinho está com o som alto e, sei lá, é 1h e você não aguenta mais se ligar para a polícia, né? E então, aquela tarefa que a polícia entende que não é um problema de polícia, que não é um crime, que não é necessariamente uma violência, a violência doméstica ainda entra dentro dessa categoria. Então, que pelo jeito é a versão, vamos dizer, oficial, né? Estatal, governamental, sei lá como a gente pode definir isso, da ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. É uma questão privada, doméstica. Sim, então veja, mesmo com todo o avanço do ponto de vista legislativo que a gente teve em relação a essa agenda, né, Lei Maria da Penha em 2006, mudança na conceituação da lei do estupro em 2009, lei do feminicídio em 2015, a lei da importunação sexual de 2018, mesmo com tudo isso, ainda assim, isso é um não tema dentro, especialmente do executivo e das polícias especificamente. Então, quando a gente solicitou, por exemplo, esses dados para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, a resposta foi, olha, a gente não tem como extrair essa informação, não existe um filtro para isso, mas é uma boa ideia que vocês estão nos dando. A gente vai criar um filtro e vai começar a monitorar. Então, bom, que então agora a gente vai começar a produzir esse dado. Em São Paulo, a Polícia Militar só criou esse filtro em março do ano passado. Então, a gente só tem um ano dessa categoria sendo monitorada, né? Então, esse já é o primeiro desafio. Mas o que a gente sabe dos estados que produzem, né? São Paulo, Acre? Aumentaram os números de chamados, né? Bom, se aumentou o número de chamados, então não necessariamente depende dessa vítima pedir ajuda, mas as pessoas estão mais atentas a isso, as pessoas estão dentro de casa e estão ouvindo mais esses episódios de violência. Vamos olhar então para a Polícia Civil, que é o registro mais clássico, que é essa mulher indo numa delegacia, uma delegacia da mulher, uma delegacia comum, para informar que ela sofreu uma violência. Isso começa a cair vertiginosamente em todos os estados. E isso era esperado, né? Isso tinha acontecido na Itália também. Porque essa mulher está no regime de confinamento, muitas num estado de extrema vulnerabilidade à violência, elas não conseguem, né? Elas não conseguem usar o telefone, elas não podem sair de casa, elas estão sob vigilância do agressor, então elas não conseguem nem pedir ajuda. Então, o que a gente percebe, inclusive depois conversando com as delegadas, cai em torno de 30% em quase todas as localidades, com exceção do Rio Grande do Norte, que as medidas só começam em abril, né? Então, quando a gente olha os dados de março, quando a gente compara março de 2020 com março de 2019, a gente percebe que caiu em torno de 30% o número de registros de boletins de ocorrência de diferentes modalidades de violência contra a mulher nas delegacias de polícia. E aí, conversando com as delegadas, o que a gente percebe? Caíram os registros,
Mas o que está chegando são casos de extrema violência. São casos muito brutais. Então, são mulheres muito machucadas. Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, recepciona casos de violência patrimonial, violência psicológica. Isso é um caso que a mulher pode chegar numa delegacia e fazer esse registro, inclusive solicitar uma medida protetiva. O que está chegando é aquela mulher que está arrebentada, que foi espancada, que foi estuprada, que sofreu alguma violência física muito intensa. Então, são esses casos com que as polícias têm lidado. Quer dizer, quando chega, só chega depois que já passou de um ponto terrível, né? Você Exato. Não tem mais uma possibilidade de modulação, né, dessa proteção, como você teria em tempos de normalidade, não esses tempos que nós vivemos agora com o isolamento social. Isso tem uma consequência das mais nefastas, porque se essa mulher ela adia cada vez mais a sair da delegacia, né, o pedido de ajuda, e ela só toma essa decisão depois que ela sofreu uma violência física, né, brutal, isso impacta também no número de medidas protetivas concedidas. Porque lembra que eu falei, a delegacia é a principal porta de entrada para essa mulher solicitar a medida protetiva. Não é a única, mas a principal. Então, se você tem menos mulheres chegando nas delegacias para fazer o registro dessa ocorrência, consequentemente, a gente tem uma quantidade menor de medidas protetivas de urgência sendo concedidas, que é esse principal instrumento que a gente tem à disposição na Lei Maria da Penha de proteção para essas mulheres. Então, isso preocupa muito, e não à toa, a gente, no mesmo período, observa um crescimento muito expressivo dos feminicídios. Então, elas começam a morrer mais também. Agora, isso do ponto de vista de apresentação desses dados e de estratégias de convencimento em relação ao poder público, isso é muito desafiador, porque um desavisado vai olhar esses números e vai falar assim, olha lá, a violência caiu, a gente tem menos estupros esse ano agora. Durante a pandemia, caíram os registros de estupro, caíram os registros de agressão. Então, as mulheres estão sofrendo menos violência, vocês estão fazendo escândalo por nada, porque... assim, uma leitura simples é isso que parece. Se tem menos mulheres indo até uma delegacia de polícia é porque elas estão sofrendo menos violência. Quando muito provavelmente a gente está vivendo o contrário. Quando a gente olha para o 90, que não é algo que necessariamente depende dessa mulher. Quando a gente olha para o universo digital, então muito mais gente falando sobre violência doméstica nas redes sociais. Isso é uma coisa interessante, né? Quer dizer, um medidor é a reação das pessoas nas redes sociais, né? O Twitter vocês consideraram, né? Isso, Twitter. Foi a plataforma que a gente conseguiu monitorar. A gente olhou as menções a episódios de violência em fevereiro, março e abril. A gente parte de um universo de 52 mil menções. E um pouco, de forma muito exploratória, né, tentando calibrar a nossa busca por termos que indicassem de fato alguém que estivesse presenciando um relato de violência. O Twitter não é uma plataforma em que as pessoas que elas contam muito do seu dia a dia, mas não necessariamente elas vão contar de experiências pessoais como um episódio de violência. Então, dificilmente essa mulher que sofreu violência, ela vai dizer que ela sofreu violência doméstica, que o marido bateu nela, né, numa rede social como o Twitter. Isso é mais comum em grupos fechados do Facebook, por exemplo, né, redes de solidariedade. Mas é comum que terceiros informem sobre isso. Então, você comente que a sua vizinha está sofrendo violência, você sabe que a sua prima apanhou do marido, e você, inclusive, buscar formas de ajudar essa pessoa. Então, às vezes, publicizar é uma tentativa de ajudar, né? De ajudar e de buscar informações sobre como ajudar. O que eu faço se eu sei que uma mulher está sofrendo violência doméstica? Para quem que eu ligo? Hoje a gente tem uma série de canais disponíveis, 180, o 190 da Polícia Militar, Delegacia da Mulher, bem online. As pessoas elas ficam até confusas com tantas ferramentas à disposição. E, em geral, elas não têm muita clareza de quem faz o quê. Né? Então, assim, eu estou ouvindo a minha vizinha sofrendo violência agora, ela está gritando. Eu vou ligar no 180, que é um disco de denúncia. Não, né? Você está diante de um caso de emergência, o 180... é gerido pelo governo federal. Se eles receberem uma denúncia, eles vão encaminhar isso para a Polícia Estadual, que em alguns dias vai fazer essa investigação. Então, se você está ouvindo, né, está na iminência de um episódio mais grave, você ouve que aquela mulher está precisando de ajuda agora. É polícia, é um 90, né? É um 90, você liga para a Polícia Militar, porque é algo imediato. Né? Não adianta você fazer uma denúncia no 180, porque aquilo vai levar dias até que seja processado.
né? E tudo bem, porque é para levar dias mesmo, ele não se propõe a ser um canal de denúncia de um crime em andamento. Uhum. Então, mas é uma situação, né? Então as pessoas também, elas buscam informação, elas não, para elas é muito difícil. Esses dias eu conversando com uma delegada aqui de São Paulo, uma amiga minha, ela me contava que ela estava no plantão e chegou um boletim de ocorrência online de uma mulher que tinha sido esfaqueada naquele momento pelo marido. Então é com isso que essas pessoas estão tendo que lidar, né? E aí você imagina, quando chega o BO online, isso vai cair numa delegacia de polícia, junto com todos os outros BOs online que estão chegando, né? Ele não entra com alerta de uma violência grave acontecendo. Então as pessoas ainda têm essa dificuldade de entender quais são os mecanismos e é muito cruel você falar para essa mulher que está sofrendo violência que ela precisa estar bem informada e saber onde é que ela vai pedir ajuda. Ela precisa sobreviver antes de mais nada, ela precisa sobreviver, e às vezes ela vai pedir ajuda para uma amiga, né, pelo WhatsApp, que é com quem ela consegue falar, alguma, enfim, organização do terceiro setor. Tem vários projetos hoje acontecendo, de pessoas, né, engajadas no acolhimento dessas mulheres, que se dispõem, trabalho voluntário mesmo, se dispondo a ajudar essas mulheres. E, enfim, o que a gente percebeu com esse levantamento no Twitter? A gente parte, então, de um universo de 52 mil menções a episódios de violência doméstica, em fevereiro, março e os primeiros 15 dias de abril, e aí a gente delimitou a nossa análise em 5 mil menções, que eram 5 mil casos que, de forma, né, inegável, estavam falando de algum tipo de violência em andamento. Porque a gente tinha uma questão nesse levantamento, que é março é o mês da mulher. Então, março era um mês que, naturalmente, as redes sociais estariam falando mais sobre violência contra a mulher, porque mobilizou muito a imprensa, porque é um mês que você tem os personagens sendo colocados para contar, seja histórias de superação da violência, seja para mostrar os obstáculos ao empoderamento feminino que a violência contra a mulher representa. Então, isso servia até como um certo controle, né? Qual que foi a nossa hipótese? Quando a gente for olhar para esses dados, em março a gente vai ter o pico desses relatos. E para nossa surpresa, a gente teve um crescimento entre fevereiro e março de 430% no número de menções, e essas menções elas explodem no Twitter, especialmente na primeira quinzena de abril. Então, esse crescimento de 430% se dá, inclusive, numa comparação com o período mais curto de abril. A gente lançou a pesquisa no dia 20, então a gente pegou os primeiros 15 dias só. E mesmo assim? E mesmo assim explode. Aí você, isso significa que a violência está aumentando? Talvez, não necessariamente, mas é um bom termômetro do que está acontecendo na casa das pessoas. A gente sabe que as pessoas estão mais em casa por conta das medidas de isolamento social, né? Inclusive os vizinhos, né? Porque você pode ter um efeito de que os vizinhos agora ouvem coisas que antes não ouviam porque não estavam em casa. Que não estava em casa. Você estava no bar e a sua vizinha estava sofrendo violência, né? Você estava no restaurante e sua vizinha estava sofrendo violência. Agora você está em casa, você escuta o que está acontecendo. Mas a gente tem uma série de outras coisas que se combinam aí, né? De camadas de vulnerabilidade, que quando a gente olha para os registros administrativos, isso fica mais claro. Acho que a gente tem que olhar para esses dados de forma conjunta, né? Então, assim, só o dado da delegacia não nos diz muita coisa. Quando a gente olha o dado da delegacia com o dado dos chamados para a polícia militar, olha, cai registro presencial, mas está subindo as ligações, que não necessariamente depende das vítimas para acionar. Sobe o número de menções na internet. Isso pode acontecer porque está aumentando a violência. É muito provável que a violência esteja aumentando, porque a gente também tem um aumento do consumo de bebida alcoólica nesse período, e esse é um fator importante para a gente entender violência de qualquer tipo. Então, a própria OMS solicitou aos governos de vários países que dessem recomendações no sentido de reduzir o consumo de bebida alcoólica, tanto porque isso reduz a imunidade, no caso, diante de uma pandemia, mas também por conta do crescimento da violência doméstica. Então, isso diminui a capacidade cognitiva das pessoas quando elas estão alcoolizadas, e isso leva a respostas mais violentas diante de uma discussão ou de um conflito. Não é à toa que a gente tem legislação, por exemplo, que busca impedir que as pessoas dirijam alcoolizadas. A chance de um acidente é muito maior, né? É muito maior. Então, quando a gente pensa na violência doméstica, é a mesma coisa. Então, se as pessoas estão consumindo mais bebida alcoólica, elas estão mais tempo dentro de casa. Então, esse nível de conflito
ele escala, porque elas estão passando mais tempo juntas, então essa violência que antes só acontecia no final de semana, agora ela pode acontecer também durante a semana. Essas pessoas elas estão convivendo mais tempo e numa situação de ansiedade e de preocupação jamais vista, né? Aí nesse caso a gente não tem nenhum referencial. As pessoas estão aflitas, com medo de perder o emprego, muitas já perderam, muitas vivem na informalidade e não têm recursos, estão consumindo mais bebida alcoólica, estão convivendo muitas vezes em habitações muito precárias, pequenas, várias pessoas no mesmo ambiente. Então tudo isso acaba criando aí esse caldo para o conflito, né? E conflito de todos os tipos, né? Ontem as minhas enteadas saíram na mão literalmente. Então, né, as duas têm 14 anos e elas ficaram se batendo porque é isso, porque essa convivência extrema, todo mundo dentro de casa 24 horas, o conflito aumenta. Quando você está numa relação abusiva, isso ganha outra escala, porque uma coisa são adolescentes saindo no tapa por conta do controle da televisão. Outra coisa é uma mulher que vive uma situação né, de um relacionamento abusivo, sendo espancada pelo marido. Então, acho que essa que é a grande questão. Então, essas mulheres, elas não estão sofrendo violência doméstica por conta das medidas de isolamento social. Elas já viviam relações abusivas, elas já eram vítimas de violência. Isso está sendo evidenciado agora, né? Isso está sendo evidenciado e as pessoas, inclusive, ao redor percebem. Os vizinhos começam a perceber e começam a postar sobre isso. Então, a gente criou um cenário em que isso fica mais evidente por conta das medidas de isolamento social. Mas eram mulheres que já viviam relações abusivas e que já viviam em situação de violência. Muito bem. Tá ótimo. Tá ótimo não tá, né? Não. Porque na realidade é terrível, trágico, né? Mas é importante que a gente evidentemente aborde esses temas e que, enfim, consiga entender essa situação. Né? Eu acho que isso e a gente entende parte, crucial. Né? Acho que é importante a gente dizer que a gente entende parte, porque no caso da violência sexual, por exemplo, a gente teve mais de 60 mil estupros no último ano no Brasil. 53% das vítimas desses estupros tinham no máximo 13 anos. Puxa. A gente tem assustador, um pico, né? Dos 7 aos 11 anos, né? Uma curva. Então, assim, a gente está falando de crianças e adolescentes que sofrem violência sexual dentro de casa. Né? Os 70% dos casos, os autores são conhecidos. Parentes então, ou pessoas próximas da família. Pai, padrasto, primo, tio, né? E eu tô falando no masculino porque 99% dos casos os autores são homens. Sim. Vítimas meninos e meninas, né? O auge da violência sexual contra meninos, para você ter uma ideia, no Brasil acontece aos 7 anos de idade. Então, é o momento que eles são mais vulneráveis. Então é uma coisa brutal, é doentio e essas pessoas e essas crianças e adolescentes estão confinadas com seus agressores. E a gente nem sabe exatamente o que está acontecendo quando a gente fala da violência sexual. Isso a gente vai conseguir entender daqui a uns anos e os traumas que vão ficar na vida de muitas crianças e adolescentes. Então a gente está olhando para um pedaço do problema da violência doméstica, porque a violência sexual, em grande medida, também é fruto de uma violência doméstica. Sim. Ok. Bem, uma coisa, Cláudio, que vale a pena a gente comentar é que esse cenário que a Samira traça é revelador das opções político-institucionais que o país tomou, mas não só do Estado, mas da sociedade. É uma sociedade que tolera de forma bastante grande a violência enquanto linguagem, seja ela que seja emanada das mão de arminha, né, do presidente da República. Exatamente. Virou símbolo de campanha. Símbolo de campanha que as pessoas acham legal. Sim. Mas assim, a gente tem a violência que vem das organizações criminosas, que é inegável. A gente tem uma violência que é profundamente arraigada nas relações sociais, como essas que a Samira escreveu, nas relações abusivas, e que não são nem vistas como um problema de polícia, não são nem vistas como um problema de segurança pública, e essas dificuldades que ela relatou. E nós temos a violência que acaba sendo provocada pelos efeitos da política pública, seja os policiais mortos, as mortes decorrentes de intervenção policial e o sistema prisional superlotado e como se fosse, joga as pessoas lá e joga a chave fora. Então a sociedade brasileira ela é muito leniente com a violência, ela aceita que
a depender de quem sofre, a violência não é um problema. Se for o outro, se for o bandido, se for o cidadão, se for o bandido, pode, porque o cidadão de bem está sendo o tempo todo refém do medo e da insegurança. Acho que esse é o grande erro social que a gente precisa pensar, que a gente tinha avançado em termos de conquista civilizatória, mas que agora a gente vê que, na verdade, a gente avançou pouco. A gente pensou políticas públicas, mas elas não se consolidaram. A sociedade brasileira precisa entender que a violência é nefasta para a organização social. E todas as sociedades que se desenvolveram, se tornaram civilizadas, que tiveram crescimento econômico, são aquelas onde há um maior controle da violência. Não é que não há crime, mas há um maior controle da violência. As pessoas têm limites muito mais estreitos em aceitar a violência como uma linguagem permanente. Acho que esse é um desafio, e o que Samira contou em relação à violência contra a mulher, contra crianças, é sem dúvida nenhuma talvez uma das evidências do nosso fracasso civilizatório. Bem, então com essas palavras eu vou encerrar aqui o nosso programa de hoje, né? E a gente está gravando isso aqui no dia 1º de maio, dia do trabalho, estamos aqui trabalhando no dia do trabalho, né, falando de um tema importantíssimo como esse da segurança pública. Então eu quero agradecer tanto a Samira como ao Renato por essa participação e espero que em breve a gente possa refazer esse programa, talvez com notícias melhores. Então, gente, mensageiros do apocalipse, né? Porque nós estamos aqui, enfim, no meio do apocalipse, né? Em tempos de Bolsonaro, Moro e pandemia, as coisas não são fáceis, né? Mas enfim, é isso. Obrigado, gente, e até a próxima. Obrigado. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. Além, é claro, do canal do YouTube.